Você que crê nessas coisas. Amém? Amém. Eu creio no Deus de milagres que faz milagres ainda hoje. Eu quero compartilhar com você uma palavra que está no Evangelho de Marcos, capítulo 16. Nós vamos ler a partir do versículo 14. Marcos 16, 14, a gente vai ler até o versículo 20. Amém? Você achou Marcos 16, 14? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: finalmente, Jesus apareceu aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto ressuscitado. E disse-lhes: vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e sentou-se à direita de Deus. E eles foram e pregaram por toda a parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Amém? Amém. Vamos orar nessa noite, Pai. Nós estamos aqui reunidos numa noite de oração, numa noite de clamor, numa noite especial em Tua presença, Pai. E te pedimos que o Senhor venha se mover, como aconteceu aqui nesse texto, que o Senhor ia confirmando a palavra, cooperando com os teus discípulos, que assim aconteça nessa noite também, que o Senhor esteja aqui conosco, cooperando e confirmando a tua palavra através do poder do teu Espírito manifesto, e que no nome de Jesus, como o texto também diz, que toda obra das trevas, todos os demônios, todas as ações do império das trevas caiam por terra, em nome de Jesus, Deus. E a tua palavra seja pregada, seja ouvida, os teus sinais aconteçam, a tua obra se manifeste com total liberdade nessa noite. É o que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Olhando para esse texto, que é um texto que acredito que você conheça, ele retrata a ressurreição do Senhor Jesus, assim que ele aparece aos seus discípulos. E aqui nesse texto ele está dando uma ordem específica àqueles discípulos, que era para continuarem a obra que ele havia iniciado nesta terra, da pregação do reino de Deus, da expansão do reino de Deus por toda a terra. E eu vim a esse texto porque hoje é uma data especial para nós da Igreja de Nova Vida, porque ontem a Igreja de Nova Vida completou 65 anos. Hoje está tendo um culto comemorativo na Igreja de Caxias, em comemoração aos 65 anos da Igreja de Nova Vida. E a Igreja de Nova Vida começou por causa disso aqui, queridos. Uma ordem que Deus deu aos seus discípulos: pregarem o Evangelho, levar o Evangelho a todas as nações. E foi isso que moveu o Bispo Roberto Macalister, fundador da nossa denominação, de vir ao Brasil. Ele recebeu uma direção de Deus de vir para cá, ele recebeu uma visão de Deus, uma direção de Deus para vir a este lugar, em cumprimento à ordem de Jesus, de pregar o Evangelho a toda criatura. E assim ele veio a esta nação e iniciou um trabalho que primeiro foi conhecido como Cruzada de Nova Vida, mas que depois, em 1961, se tornou Igreja de Nova Vida. E aqui estamos nós, 65 anos depois, graças a Deus, abençoados por Deus, através da Igreja de Nova Vida. E se você está aqui e é grato pela Igreja de Nova Vida, levante sua mão e diga graças a Deus por essa igreja. Aplauda ao Senhor com o seu melhor. Graças a Deus, querido, pelo início da Igreja de Nova Vida.
Graças a Deus, eu sou grato a Deus pela Igreja Nova Vida, nada contra outras igrejas, mas eu estou na Igreja Nova Vida desde que me converti e permaneço até hoje e sou abençoado por essa igreja, graças a Deus. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? E olhando para esse texto, a gente vê algumas características muito importantes e que marcaram a história da Nova Vida. E Deus usou a Nova Vida para marcar a história do Evangelho no Brasil. Então, eu queria falar sobre isso aqui também. Aqui havia uma ordem do Senhor Jesus com relação aos seus discípulos. Ele disse para eles: ide e pregai o Evangelho de Jesus. Ele não disse ide e pregai doutrinas humanas. Ele não disse ide e pregai aquilo que os homens pensam, mas ele disse ide e pregai o Evangelho de Jesus, o Evangelho do Reino de Deus. E foi essa mensagem que marcou a história da Nova Vida. Porque a Nova Vida, quando Deus trouxe o Bispo Roberto, o Evangelho começou a ser pregado, uma coisa marcou, queridos. Porque naquela época, lá em 1961, havia muitas tradições humanas. Você sabe, se você olhar para essa irmã aí do lado, e você vê que ela está, por exemplo, usando um batom, naquela época a mulher não podia usar batom. Se as mulheres usassem batom era pecado. Não eram santas. Vamos chegar lá, isso aí. As mulheres, por exemplo, não podiam usar calça naquele tempo. Ah, pastor, eu fiz um voto de nunca usar calça. Isso é uma questão pessoal sua. Você tem todo o direito de nunca usar calças. Mas eu não posso dizer que quem é uma mulher que usa calça vai para o inferno e só porque você usa saia você vai para o céu. E era isso que acontecia naquele tempo. A igreja de Nova Vida, então Deus levanta e traz o missionário Roberto McAllister para essa terra para quebrar com essas tradições humanas que não levam a nada. E então a igreja de Nova Vida passou a ser conhecida como uma igreja que tinha uma boa palavra, porque era uma palavra de pregação limpa do Evangelho de Jesus Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. O que salva, o que liberta, o que transforma vidas não são doutrinas humanas, não são pensamentos de homens, mas o que salva, liberta e continua libertando e transformando vidas ainda é o Evangelho de Jesus, porque ele ainda é poderoso para libertar, curar, restaurar e abençoar vidas. Então Deus levantou a Igreja Nova Vida e graças a Deus que ainda hoje os púlpitos da Igreja Nova Vida continuam sendo púlpitos em que a palavra de Deus ela é pregada. A gente ainda pega a Bíblia, como diz pastor Paulo que está lá atrás, a gente traz a nossa Bíblia de papel, a gente abre a Bíblia, a gente lê a Bíblia e a gente prega a Bíblia. E graças a Deus que ainda tem um povo que ainda se reúne para ouvir a palavra de Deus nos nossos cultos. Graças a Deus por isso. Isso mudou a história do Brasil, queridos. Antigamente, diziam até que a Igreja Nova Vida era como eles chamavam antigamente porta aberta, que era uma igreja que não tinha doutrina. Mas na realidade era uma igreja que não seguia as doutrinas humanas que se seguiam naquele tempo. Mas a Igreja Nova Vida sempre viveu o Evangelho, pregou o Evangelho, para que haja cura, libertação e salvação. Então isso é uma marca, queridos. Se você pegar o livro que o pastor Roberto escreveu, o Conselho de um Mestre, em que ele pega os pensamentos do Bispo Roberto, está escrito lá. A gente vai até publicar, é uma das tiras que até a Nova Vida está utilizando também, publicando nesses dias. E ele tem uma que o Bispo Roberto fala exatamente isso, que a Igreja de Nova Vida precisa ser caracterizada por uma mensagem limpa. Uma mensagem sem doutrinas humanas, mas uma mensagem cheia do Evangelho de Jesus. Porque foi o que Jesus mandou que nós fizéssemos. Jesus não mandou pregar doutrinas humanas, não mandou pregar filosofia, não mandou pregar sabedoria humana, mas ele disse, ide e pregue o Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. O Evangelho é poderoso, queridos. É o Evangelho que o diabo teme, é o Evangelho que ele tem que se submeter e não às sabedorias humanas. Então nessa noite,
Graças a Deus pela Igreja Nova Vida, que iniciou pregando o Evangelho de Jesus. E nós continuamos pregando o Evangelho de Jesus. E em nome de Jesus, pregaremos e continuaremos pregando o Evangelho de Jesus até que Ele venha. Amém, meu irmão? Amém, meu irmão? Pregação do Evangelho, queridos, é o que marca a Igreja Nova Vida. Uma boa palavra é o que marca a Igreja de Nova Vida. Ninguém se converte, queridos. Tinha um pregador que ele dizia algo interessante. Ele dizia que se qualquer palavra te convencer a você mudar de vida, que não seja o Evangelho, claro. Se surgir uma outra palavra, uma outra doutrina, que você acha mais interessante, também vai te convencer. É por isso que Jesus ensinou, prega o Evangelho. Porque hoje, se você ouvir um bom filósofo, você pode seguir a ele. Mas amanhã pode surgir outro. Mas o Evangelho, ele é único. Ele é único, como disse o apóstolo Pedro, para quem iremos? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna. Para onde iremos? Para quem iremos? Se só o Evangelho pode libertar e salvar a nossa vida. Para quem iremos? Se só o Evangelho pode preencher a nossa alma e trazer paz aos nossos corações. Para quem iremos, queridos? Se só essa palavra que nos garante a salvação. Então a Igreja de Nova Vida foi caracterizada por isso. Tem sido caracterizada por isso. Era isso que eu ia falar, eu tinha esquecido, mas lembrei aqui, graças a Deus. E ao longo desses 65 anos, muitas doutrinas surgiram. Muitas doutrinas surgiram. Uma das que tem assediado muitas pessoas é a chamada doutrina da teologia da prosperidade. Muitas igrejas até que saíram da Nova Vida para seguir essa doutrina. Muitas igrejas foram convidadas a se retirar da Nova Vida porque quiseram seguir essa doutrina e não aceitaram a repreensão dos bispos lá, das autoridades da Nova Vida, para que voltasse a doutrina correta, para que voltasse ao Evangelho de Jesus. E graças a Deus, querido, apesar de todas as lutas que a igreja tem enfrentou ao longo desses anos, ela permaneceu fiel ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! E tem permanecido fiel também à visão do seu líder e fundador. E isso é algo maravilhoso, queridos. Tem muitas igrejas que depois que o seu fundador morre, ou Deus leva, como você quiser chamar, abandona-se todo aquilo que ele fez e faz-se um outro trabalho. Mas graças a Deus, a Igreja de Nova Vida tem permanecido fiel à visão que recebeu. Tem permanecido fiel ao Evangelho de Jesus Cristo. E permanecerá fiel porque Deus há de sustentar esta denominação com sua mão forte. Diga amém aí no seu lugar. Diferente de outras denominações, a Igreja de Nova Vida, como eu falei, ela é fruto de um trabalho missionário. O bispo Roberto McAllister saiu dos Estados Unidos para cá e foi sustentado por uma igreja, agora eu esqueci, se não me engano foram 12 ou 20 famílias que sustentaram a obra missionária aqui no Brasil até que ele pudesse estabelecer e se sustentar aqui através do trabalho missionário. A Igreja de Nova Vida não vê a existência fruto de divisões, não vê a existência fruto de rebeldias, mas veio a existência fruto de um trabalho missionário, de uma visão missionária para o Evangelho no Brasil. Então eu dou graças a Deus, porque isso, a gente é uma igreja que é fruto de bênção, é fruto de visão missionária, é fruto de um projeto de Deus, não porque homens brigaram e se rebelaram uns com os outros. E isso é bênção para as nossas vidas, isso é bênção para a nossa denominação, isso é bênção para nós que pertencemos a essa igreja. Tem muitas pessoas que às vezes entram numa igreja por não conhecerem, eu também fiz isso, porque quando a gente chega no Evangelho, a gente não quer saber a história da igreja, a gente quer ser salvo. Mas graças a Deus que eu entrei numa igreja como a Nova Vida, que não é fruto de rebeldia, que não é fruto de briga entre homens, especialmente por causa de... mas é fruto de
uma visão missionária que Deus trouxe a um homem de Deus, e essa visão tem permanecido fiel na igreja até os dias de hoje, e nós damos graças a Deus por isso também. Então, graças a Deus, porque a igreja continua pregando o Evangelho. E vira para esse irmão que está perto de você e diga para ele: essa missão não é só do Bispo Roberto. Não é Macedo, não. É o Bispo Roberto. Essa missão continua sendo minha. Essa missão continua sendo sua, de nós pregarmos o Evangelho de Jesus, um Evangelho puro, um Evangelho que salva, que liberta, um Evangelho que transforma vidas pelo poder de Deus. Essa missão continua nossa, querido. Hoje o Bispo Roberto não está mais aqui, a esposa dele também não, mas eu estou aqui. Você está aqui? Se você está aqui, diga amém. Se Deus pode contar contigo, diga aleluia. Amém, meu irmão? Amém, meu irmão? Essa missão continua sendo nossa. Mas algo interessante que está no texto, e que eu também queria compartilhar com você, e que tem a ver com tudo aquilo que Deus fez na Igreja Nova Vida, é que o texto diz claramente que os sinais seguiriam aqueles que crescem no Senhor. E isso foi algo que foi marcante na Igreja Nova Vida também. Ela foi marcada desde o seu início pelos sinais, pelos prodígios, pelos milagres, pelas maravilhas que aconteciam em nossos cultos. E que isso também acontece ainda hoje. E nós oramos para que Deus resgate ainda os milagres, os sinais, as maravilhas em nossos cultos, para que mais milagres aconteçam entre nós. Eu não estou ouvindo nenhum amém aí no seu lugar. Você pode dizer um amém e confirmar que os milagres vão acontecer e acontecerão até mais em nossos cultos. Posso ouvir um amém aí, uma concordância? Milagres, querido. Eu falava aqui no culto de ceia, na semana retrasada, algo tão característico das igrejas Nova Vida eram os cultos de ceia, em que milagres aconteciam. Eu me lembro de um testemunho do bispo Tito contando de uma pessoa que chegou praticamente de ambulância na porta da igreja, para não perder a ceia, querido. E isso traz não só uma questão de participar da ceia, mas demonstra até uma fé de que um milagre pode acontecer naquele lugar, naquele momento. Será que eu ainda creio que milagres podem acontecer num culto? Será que eu ainda creio que milagres podem acontecer num culto de ceia, quando nós estamos reunidos? Isso é marca da Igreja Nova Vida. Milagres aconteciam e milagres acontecem, diga amém. E milagres acontecerão, diga amém mais uma vez. Marcas, queridos. Jesus disse isso e nós vimos isso se cumprindo em nossos cultos. E vamos ver mais, vamos ver novamente. Porque o mesmo Jesus que estava presente lá atrás é o mesmo Jesus que está presente hoje aqui conosco. E é o mesmo Jesus que estará conosco até o dia que Ele vier nos buscar. E Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e será para sempre o mesmo. E dentre essas manifestações de poder, como está aqui, de milagres, de curas, mas também tem algo que está nesse texto e que foi marca da Igreja Nova Vida: expulsão de demônios, queridos. Há uma autoridade de Deus sobre a igreja. Diga amém aí no seu lugar. E quando eu digo que há uma autoridade de Deus sobre a igreja, quem compõe a igreja? Só uma pessoa diz: quem compõe a igreja? Nós, eu, você. Eu não gosto de dizer essa frase, eu sou a igreja, porque estou usando de uma forma errada. Estão dizendo que eu sou a igreja, o indivíduo é uma igreja, ele não precisa de ninguém, independente. Não, meu irmão, você compõe a igreja. A igreja é o corpo de Cristo, é o coletivo. Eu e você somos membros do corpo. Então, se eu e você compomos a igreja, nós somos membros do corpo de Cristo, há uma autoridade sobre nós
contra o império das trevas. Eu amo o texto lá de Colossenses que diz que nós estamos assentados juntamente com Cristo nas regiões celestiais, acima de todo principado, de toda potestade. Então nós estamos com Cristo acima do império das trevas, e por isso sobre nós há uma autoridade de Deus para enfrentar e vencer todo o império das trevas. Você crê assim, meu irmão? Às vezes manifesta o demônio da igreja e as pessoas falam: sai dele e sai de mim também. Sai dele e não entra em mim, não. Marca que você pertence a uma igreja que Deus deu essa autoridade, Deus deu essa revelação, Deus deu essa direção para, desde a fundação, de enfrentar o império das trevas, claro, no poder e na autoridade do nome de Jesus. E nós, deixa eu trazer um pouco para nós aqui, nós da Igreja Nova Vida do Catete, nós somos privilegiados também, porque assim que começou um movimento que foi conhecido como batalha espiritual, como guerra espiritual, nosso pastor Roberto foi um dos primeiros a fazer parte disso. E ele trouxe todo esse movimento também para a Nova Vida na época, que ele não era do Catete ainda, mas na Nova Vida. E lógico, quando ele veio para a igreja do Catete, ele continuou esse trabalho que ele começou lá. Então há uma autoridade de Jesus sobre nós. Isso é uma marca da Nova Vida, diga amém. Isso também é uma característica da Igreja Nova Vida do Catete, porque Deus fez isso através do nosso pastor. Amém, meu irmão? Você crê nisso? Então quando você vê alguma resistência demoníaca, não precisa ficar com medo não. Se levanta na autoridade do nome de Jesus e começa a dizer: Satanás, eu te repreendo, é no nome de Jesus. Se você precisar de uma ajuda, pode até pedir ajuda de alguém, algum irmão de oração. Olha, ora por mim, me ajuda em oração. Mas não fica com medo não, ora também. Porque sobre você está o sangue de Jesus, sobre você está a autoridade do nome de Jesus, sobre você está a presença do Senhor. Marcas, querido, da Igreja de Nova Vida. Existe uma outra marca que está no texto que eu não posso deixar de falar. O bispo Roberto dizia que Jesus salva, como a gente está falando aqui da pregação do Evangelho, liberta, libertação dos demônios. Mas uma outra coisa que está no texto e que também é a marca da Igreja de Nova Vida: falarão novas línguas. E como diz o finalzinho, por isso eu fui até o finalzinho, que eles foram e pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor. Ou seja, a presença de Deus. Falar em línguas é um dos sinais, é o primeiro sinal, vamos dizer assim, do batismo com o Espírito Santo. E a Igreja de Nova Vida, ela é uma igreja pentecostal. Alguns até querem classificá-la como neopentecostal, mas ela não é neopentecostal, ela é pentecostal. Isso quer dizer que ela crê nos dons espirituais, ela crê no batismo com o Espírito Santo, ela crê no poder manifesto de Deus em meio à sua congregação. E eu também queria trazer isso, porque o bispo Roberto dizia que Jesus salva, Jesus cura, ele liberta, mas ele também batiza com o Espírito Santo. E eu queria que nessa noite você clamasse: Jesus, me batiza com o Espírito Santo. Se você já é batizado, fala com ele: ah, Senhor, eu preciso de um renovo. Derrama poder do alto sobre a minha vida, derrama da tua unção sobre mim, porque eu pertenço a uma igreja pentecostal. Eu creio nos dons espirituais, eu creio na presença manifesta do Espírito Santo. Então faz isso nestes dias, Senhor. Amém, meu irmão? Amém. Você crê no batismo com o Espírito Santo? Amém. Você é batizado com o Espírito Santo? Amém. Se você não é, você busca o batismo com o Espírito Santo? Isso é algo que a gente precisa buscar, querido. Amém. Jesus disse para os discípulos, assim que ele foi elevado aos céus: fiquem em Jerusalém, até que vocês sejam revestidos do poder do alto. E como é que os discípulos ficaram? Dormindo, passeando, na praia,
Não, eles foram lá buscando a promessa. Senhor, cumpra a tua promessa. Senhor, me batiza. Senhor, faz aquilo que o Senhor disse que o faria. Então por isso eu preciso pregar mais uma vez. A igreja de Nova Vida, ela é caracterizada porque ela é uma igreja pentecostal que crê nos dons espirituais. Se você é batizado com o Espírito Santo, glória a Deus. Busque mais a Deus. Busque com zelo os melhores dons. Se você não é noite de começar a buscar. É noite de começar a clamar: Senhor, me batiza, me enche. Ó Deus, em nome de Jesus, eu quero ver cumprida a tua promessa em minha vida. Nós cremos nisso, querido. E precisamos buscar isso. Eu não estou ouvindo o seu amém. Amém. Marcas, querido, da Igreja Nova Vida. Uma igreja que crê nos dons espirituais. Uma igreja que crê na manifestação do Espírito Santo. Uma igreja que crê no batismo com o Espírito Santo. E eu preciso dizer isso, né, para que você não saia daqui preocupado. Quem é batizado com o Espírito Santo, ele não é mais crente do que quem não é. Ele não é mais salvo do que quem não é. Você está garantido em Cristo Jesus, porque você tem o Espírito Santo. Você só não é batizada no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder do alto, para que nós possamos vivenciar de uma forma, vamos dizer assim, melhor o Evangelho de Jesus. Então, nós cremos assim. A Igreja Nova Vida prega isso e pregou isso ao longo da história. E nós precisamos levar esse legado à frente, porque isso continua acontecendo. Deus continua batizando com o Espírito Santo. Deus continua capacitando seus servos, porque nós somos homens limitados, falhos, que pecam, e somos chamados para fazer uma obra eterna, uma obra santa, e uma obra que é impossível de se fazer só pelo poder de Deus. Como é que você explica 12 homens, vamos botar 120 aqui, os que estavam lá no dia de Pentecostes, 120 pessoas, que naquele tempo não tinha a tecnologia que tem hoje, não tinha os meios de transporte que temos hoje, e aquelas 120 pessoas começaram um trabalho evangelístico que alcançou o mundo inteiro conhecido. Como é que você explica isso? Como é que você explica o Evangelho que nasceu no meio do Império Romano, e numa época que o Império Romano estava fortalecido, numa época que o Império Romano era o exército mais poderoso da terra, e esse império persegue os cristãos, até mata os cristãos, e no meio desse império perseguidor a igreja cresce, a igreja prevalece e a igreja vence. Glória a Deus. Como é que você explica isso, querido? Só pelo poder de Deus, só pelo poder do Espírito Santo manifesta na igreja. E como é que você explica a igreja estar viva hoje? Como é que a gente vai conseguir vencer as situações que nós enfrentamos hoje? De tanta perseguição, de tantas acusações contra a igreja, tantas acusações contra o Evangelho. Como é que nós vamos vencer esse mundo que está lá fora? É pela força do braço? Não. É pela nossa inteligência, porque a gente está estudando muito, a gente está conhecendo a filosofia, a gente vai usar as mesmas armas, os mesmos argumentos deles? Não, a igreja não vence usando as armas mundanas, a igreja não vence usando as armas satânicas, a igreja vence pelo poder do Evangelho de Jesus e pela presença do Espírito Santo que está em nós. Como disse o apóstolo Paulo, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4, as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, anular sofismas. As nossas armas, as armas do exército de Deus são diferentes, mas são muito mais poderosas do que as armas do mundo. E continuam disponíveis para nós. Marcas da Igreja de Nova Vida, queridos. Nós chegamos até aqui porque temos permanecido fiéis.
Porque o Espírito Santo continua entre nós. Digam glória a Deus aí no seu lugar. Porque Ele continua usando pessoas que se colocam disponíveis. E se você está disponível, dá um sinalzinho para Ele. Diga amém. Diga glória a Deus. Diga eis-me aqui, Senhor. Aguardando a Tua promessa. Eis-me aqui, Senhor, disponível. Usa-me, Senhor. Para a glória do Teu nome. Amém, meu irmão. Amém, minha irmã. Marcas da Igreja Nova Vida, queridos. Graças a Deus pela Igreja Nova Vida, que tem mudado, tem sido um instrumento de Deus para mudar a história, quebrando tradições humanas e estabelecendo a verdadeira palavra de Deus. Como Diácono Alexandre falava aqui, ele também é patrimônio vivo da Nova Vida, está na Nova Vida até mais tempo do que eu, bem mais tempo do que eu. Ele frequentou a igreja de Botafogo, conheceu o bispo Tito, o bispo Macalister. Eu não cheguei a conhecer o bispo Macalister. E a igreja Nova Vida, ela também foi uma igreja inovadora. Essa era uma marca do bispo Roberto Macalister. Ele era um homem visionário. Naquela época, muitos diziam que a TV era do diabo. E o bispo Roberto, ele foi à TV e começou a pregar o evangelho na TV. Hoje, qual pastor que não quer estar na TV pregando o evangelho? Ele fez isso na década de 70 para levar o evangelho a maior quantidade de pessoas. Se a TV consegue alcançar a maior quantidade de pessoas na época, era o que ele utilizou, os meios que ele tinha para pregar o evangelho. E isso é maravilhoso, queridos. E eu estava lembrando que o irmão João Batista, ele foi no programa, pai do diácono Alexandre, ele foi no programa testemunhar de algo que Deus havia feito na vida dele. E naquela época, na década de 70, o bispo Roberto já estava fazendo algo que só foi começar a ser feito na TV no final da década de 80, início de 90, que era aquilo que as pessoas chamam de talk show. Ele começava a conversar. Hoje, o pessoal novo aí quer achar que eles são super inteligentes, eles sabem demais, eles chamam de podcast. Mas o podcast era a mesma coisa que o bispo Roberto fazia lá atrás, só que não era na internet. Olha só que homem inovador. Houve uma inovação, como ele falou aqui, no louvor. Ah, a bateria é do diabo, ou não sei o que é do diabo. E o bispo Roberto teve a compreensão que o diabo não tem nada. A única coisa que pertence a ele, que a Bíblia atribui, é a mentira. Diz que ele é o pai da mentira. O resto, ele não tem nada, queridos. E isso foi algo... Qual igreja hoje que não tem bateria, ou pelo menos não quer ter bateria para louvar, adorar, engrandecer o nome do Senhor? Inovação, queridos. E isso traz para nós também uma responsabilidade para os dias de hoje. Será que a Igreja Nova Vida ainda consegue inovar? Obrigado, 2 amém, pelo menos. Alguém está entendendo a mensagem. Obrigado, Jesus. Pelo menos 2 pessoas estão entendendo. Será que hoje a Igreja Nova Vida ainda consegue inovar? Amém, amém, meu irmão. Eu falava isso aqui, né? Qual igreja hoje não tem horário para acabar, queridos? Ou, pela força das circunstâncias da cidade que a gente vive, mas existe uma responsabilidade em acabar com o culto no horário. Igreja de Nova Vida, a Igreja de Nova Vida faz isso desde a sua fundação. Tem uma história engraçada que o bispo Roberto foi convidado a uma igreja para dizer qual era o segredo da nova vida, o crescimento da nova vida. E ele chegou lá, o culto começava, sei lá, às 7 horas, ele chegou meia hora antes, 40 minutos antes. Não tinha ninguém na igreja. E ele ficou na porta esperando alguém chegar. Se era marcado 7 horas, o primeiro obreiro que chegou para abrir a igreja era umas 7h20, 7h30. Aí ele foi recebido, botaram ele numa sala lá, com toda a pompa, com tudo isso. E foi aquela coisa toda, aquela atividade toda.
e foram passar a mensagem para o bispo, tipo 9h40, quase 10 da noite. O bispo recebeu, pegou o microfone e falou: o segredo da nova vida é que ela tem horário para começar, ela tem horário para acabar. E Deus te abençoe rica e abundantemente, passou o microfone e foi embora. Então, marcas, queridos, que levaram a Igreja Nova Vida a mudar a história do Brasil, pelo poder do Evangelho, claro, pela graça de Deus, é claro. Então hoje nós estamos aqui comemorando 65 anos da nossa denominação. E eu queria que a gente orasse então que os milagres continuem acontecendo, que o poder de Deus continue operando, que a graça de Deus continue se manifestando neste lugar. Você crê assim? Amém. Você deseja isso também? Amém. Então se coloque de pé. Em primeiro lugar, feche seus olhos. Em primeiro lugar, você pode erguer as suas mãos e agradecer. Agradecer pela Igreja Nova Vida. Agradecer, como diz aí o nosso slogan, a sua família no Catete. No meu caso, eu me converti na Igreja Nova Vida. Foi a primeira e única igreja que eu pertenci, mas talvez você tenha até pertencido a outra igreja, não tem nenhum problema nisso. Mas você pode erguer as suas mãos que hoje você foi recebido na Igreja Nova Vida. Hoje ela é a sua família. Hoje é esse lugar que você adora a Deus, que você tem comunhão com os irmãos. Hoje é essa igreja que você serve a Jesus aqui neste lugar. Você exerce um ministério, você adora a Deus. Então nós damos graças a Deus. Te louvamos, Pai. Te agradecemos pela Igreja de Nova Vida. Te agradecemos pela vida do Bispo Roberto Macalister, da sua esposa, Glória. Te louvamos, ó Deus, por essas famílias. Lembro quantas famílias agora, 12 ou 20 famílias, que sustentaram a obra missionária aqui. Te louvamos, Pai querido, desde o primeiro culto e até hoje. Graças te damos, porque o Senhor tem dado crescimento à Igreja Nova Vida, tem aberto fronteiras, rompido fronteiras, tem até saído do Brasil, Pai, tem ido para outras nações pregando o Evangelho. Nós somos fruto de uma obra missionária, mas também temos sido missionários em levar o Evangelho avante. Muito obrigado, Pai. Eu quero te agradecer pela vida dos primeiros pastores, dos primeiros bispos que estiveram ali ao lado do Bispo Roberto Macalister para levar essa obra avante. Muito obrigado, Pai, pela membresia, pessoas que o Senhor levantou para sustentar esta obra, pelos dizimistas, pelos ofertantes. Muito obrigado, Pai. São 65 anos de bênçãos, são 65 anos que a gente lutou, mas que Deus deu vitória a esta denominação. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem sustentado a igreja até aqui, como o Senhor disse na tua palavra, que o Senhor edificaria a tua igreja e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. E a Igreja de Nova Vida está aqui, Pai, 65 anos, e as portas do inferno não têm prevalecido, porque o Senhor tem sido conosco. Levantamos as nossas mãos e te damos graças a Deus, te damos graças, ó Pai. Obrigado, porque no meu caso eu aceitei Jesus aqui, conheci Jesus aqui. Muito obrigado por esse irmão, por essa irmã que encontrou neste lugar refúgio, encontrou neste lugar graça, encontrou neste lugar alegria e tem te servido aqui a cada dia. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito na Igreja de Nova Vida do Catete. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. E temos certeza e já te damos graças, porque sabemos que o Senhor é conosco e continuará fazendo maravilhas entre nós. Então, Pai, desde já te agradecemos, porque até aqui chegamos e temos a certeza, e te damos graças, porque continuaremos na tua presença, fiéis ao teu chamado, fiéis à tua palavra, porque é o Senhor quem nos sustenta. Muito obrigado, Pai. Assim nós oramos com gratidão em nossos corações, em nome de Jesus. E você que crê, diga amém aí no seu lugar. Diga glória a Deus. Diga graças a Deus.
Eu quero ainda fazer uma oração, pedir para a diaconisa Nilma fazer essa oração, que haja batismo no Espírito Santo na nova vida. Amém. Que haja renovo na nova vida. Que haja avivamento na nova vida. Amém? Desembarca os vasos. Aleluia. Enche de azeite. Eu entrei numa igreja e eu ficava olhando para as pessoas, né? Falando, e eu falava, meu Deus, o que é isso? O que é isso? O Senhor falou, enquanto tu não fechar o olho e ligar no céu, tu não vai ser batizada. Entendeu? Você fica preocupada, o que a pessoa do lado vai falar. Gente, deixa Deus te usar. Amém. Deixa Deus usar você. Número nos céus. Não se preocupa com amanhã. Não se preocupa quem que vai falar, quem que vai fazer. Porque o Espírito Santo de Deus, ele desce sobre você. Você fala em língua. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus, Pai amado, Pai querida que está, Senhor. O povo que se chama pelo teu nome. Dá glória, igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, Deus amado, Deus querido. Está na tua palavra, Senhor. Está na tua palavra, não está fora, não. Senhor, dá glória a Deus Santo, assim como os teus servos. Reunido naquela casa, Senhor, o Espírito desceu. Lavanda, rabaxandas, ai. Oh, labassubianda, rabachébia. Como o Espírito Santo desceu naquele lugar, Senhor, desce aqui. Desce aqui, aquele que não é batizado, batiza com o Espírito Santo. Dá dom de visão, Senhor, dá profecia a esse povo, Pai. Está na tua palavra, Senhor, não está fora, não. Mas a irmã está falando alto demais. Deus não é surdo, mas Deus gosta de glória. Glória, 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 glória a Deus. Aleluia. Tu és santo, Senhor da glória. Vem neste lugar, meu Senhor da glória. Desce aqui, Senhor. Visita, Pai, o coração desse povo, Deus. Senhor da glória, Deus Santo. O nosso passado, o nosso pecado, Deus já jogou no mar, no esquecimento. Não fica lembrando de coisas, não. Da glória, da louvado seja o nome do Senhor. Deus Santo, Deus Todo-Poderoso, nos batiza, Senhor. Nos dá graça, enche-nos da tua presença. Senhor, da glória, Deus Santo. A pior morte é essa, não te sentir, Senhor. A pior morte, Senhor, é não sentir o Senhor em nós. A pior morte, Senhor da glória, é não ouvir a tua voz. Lavanda na bacianda. Deus amado, Deus querido, Senhor da glória, vem neste lugar, Senhor. Enche este lugar, Senhor da glória. Deus Santo de glória, de glória. A glória é tua. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o Senhor envia a glória. Passeia neste lugar, Senhor. Passeia nessa igreja. Lavandarabachanda. Passeia, Senhor, neste lugar, Senhor da glória. Deus Santo, Deus poderoso. Derrama azeite, derrama óleo, Pai. Deus Santo, Deus poderoso. Desemboca, Senhor da glória, os vasos que aqui estão, Senhor da glória. E enche de azeite, ó Pai. Enche com teu azeite, Deus Senhor da glória, Deus Santo. Alabassumianda, arabaxéria. Deus amado, Deus querido. Nesta noite, Deus, nós invocamos. Nós, Senhor, clamamos por ti, ó Pai. Clamamos por ti, Senhor da glória. Numa terra tão seca, tão árida que está lá fora. Precisamos da tua presença. Precisamos, ó Deus, do teu Espírito Santo. De discernimento, Senhor da glória. No nome do Senhor Jesus Cristo. Pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, Senhor da glória. Tu és digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus amado, Deus querido, Senhor da glória. Nós não somos capazes, mas o Senhor nos capacita. Em nome de Jesus. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Você pode se assentar um pouquinho para descansar. Mas vou pedir para irmã Beth, irmã Betinha,
Orar para que o Evangelho continue sendo pregado na Nova Vida, o Evangelho de Jesus. Uma palavra poderosa e limpa. Deus querido, Deus amado, continuando na Tua presença, Senhor, clamamos a Ti pelo mover do Teu Espírito, através da Tua palavra, na igreja de Nova Vida, Senhor, como um todo. Pai, a Tua palavra nos ensina em Hebreus, Senhor, que a Tua palavra é viva e eficaz, mais cortante que uma espada de 2 gumes. A Tua palavra nos ensina, Senhor, que não tem como se desviar. Quando tiver que ir para algum lugar, o Teu Espírito Santo é que direciona. Que a Tua palavra continue a ser pregada, como ela tem que ser pregada, como está na Bíblia, Senhor. Que todo caminho, Senhor, diferente da Tua palavra, seja rechaçado pela liderança da igreja de Nova Vida como um todo, Pai. Que é uma das características da igreja de Nova Vida. A Tua palavra é pregada, a Tua palavra é verdade, é viva, não cai nem para a esquerda nem para a direita, não segue dogmas estranhos. Obrigado, Senhor, porque Tu, Senhor, tens sustentado a igreja de Nova Vida através da Tua palavra, da disciplina, da correção, da fidelidade, Senhor amado, ao que começou lá atrás, como o pastor Rafael relatou aqui hoje no púlpito, Senhor amado. Te damos graças, Senhor, porque a Tua palavra, Senhor amado, é viva neste lugar. Que a Tua palavra seja viva, Senhor, e opere maravilhas em todas as igrejas de Nova Vida, como um todo, Pai. Que ela seja sustentada, que seja coluna pela Tua palavra. Nós te agradecemos por isso, Senhor amado. Louvamos e agradecemos o Teu nome por isso. Porque nós vivemos, Senhor, através dessa palavra. Obrigada, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. 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 Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor é um Deus bondoso e te agradecemos pela autoridade que o Senhor entregou a nós. Tua palavra diz que o Senhor nos deu autoridade para pisarmos em serpentes e escorpiões, nos deu autoridade para expulsar demônios, e nós, em posse dessa palavra, nós, em nome de Jesus, apresentamos a igreja de Nova Vida e repreendemos em nome de Jesus todo demônio, toda ação demoníaca, toda obra das trevas, toda ação de principados e potestades contra a obra da igreja de Nova Vida. Nós repreendemos em nome de Jesus. Nós damos uma ordem: Satanás, pega tudo que é teu, em nome de Jesus, e bata em retirada. Não é no meu nome, não é no nome do pastor, não é no nome do bispo, é no nome que está sobre todo nome, é no nome sobre o qual todo joelho se dobrará e confessará que é o Senhor. É no nome de Jesus Cristo que nós ordenamos: saia, em nome de Jesus. Toda palavra de maldição seja quebrada agora, em nome de Jesus. Toda obra contrária, toda obra de feitiçaria, toda palavra de bruxas, de feiticeiras, de rebeldes, toda obra de feitiçaria, nós repreendemos, nós cancelamos, nós anulamos em nome de Jesus. Todo obreiro infiltrado, toda bruxa infiltrada, nós ordenamos amarrado, repreendido e sem força, sem autoridade, sem poder para falar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós denunciamos agora: Satanás e seus demônios, saia, bata em retirada das igrejas de Nova Vida, em nome de Jesus. Seja lá onde você está escondido, seja lá onde você está infiltrado, saia, em nome de Jesus. Toda opressão maligna, em nome de Jesus, todo engano, toda mentira, nós ordenamos: saia, acabou o teu tempo, sai da igreja de Nova Vida, em nome de Jesus. Trabalha, Senhor, dá ordem aos teus anjos, que são espíritos ministradores em serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Então dá ordem aos teus anjos para estarem nas regiões celestiais, guerreando em favor de nós, guerreando em favor da igreja que o Senhor estabeleceu. Essa obra é tua, o Senhor é o dono dessa seara. Então, em nome de Jesus, milita,
trabalhe em favor dela, para que as portas do inferno continuem não prevalecendo sobre a tua igreja, sobre este lugar estabelecido por ti em nome de Jesus. E nós declaramos bênçãos sem medida neste lugar. Nós declaramos as portas dos céus abertas sobre a igreja de Nova Vida. Em nome de Jesus, nós colocamos a igreja de Caxias, que é a igreja mãe, vamos dizer assim, é onde está estabelecido o Bispo Miguel Inculto, que é o presidente das Nova Vida. Senhor, em nome de Jesus nós pedimos, derrama da tua bênção, derrama da tua unção, da tua graça, derrama dons, como foi falado aqui, em nome de Jesus, e que isso inunde cada uma igreja, igreja que se chama Nova Vida, em nome de Jesus, sobre cada obreiro, sobre cada pastor, cada diácono, cada líder, cada criança, Senhor, cada membro, em nome de Jesus, para a glória do teu nome. Protege a tua igreja, guarda a tua igreja, levanta muralhas de fogo ao redor de cada templo de Nova Vida, Senhor, em nome de Jesus, impedindo a entrada de Satanás e seus demônios, impedindo as mentiras de Satanás. Joga por terra, Senhor, toda mentira, toda falso testemunho, toda história mal contada, toda picuinha, toda obra do maligno, Senhor, seja ela simples ou mais perturbadora, Senhor, joga por terra, em nome de Jesus, e que a tua paz, tua justiça e a tua alegria sejam presentes, sejam reais nas igrejas de Nova Vida. Nós, em nome de Jesus, te pedimos que as igrejas façam a diferença em cada bairro que estiver estabelecida. Mude a história de cada bairro que estiver estabelecida. Mude a história de vidas que estão ao redor e dentro das igrejas, em nome de Jesus, para a glória do teu nome. Amém. Quero ainda fazer mais uma oração. Vou pedir para a irmã Maria das Neves orar por milagres. Deus faça milagres na Nova Vida. Deus faça milagres nas nossas vidas. Senhor Deus e Pai, Deus, deixa-nos aqui o teu povo reunido no teu nome, Pai, porque sabemos, Pai, que só o Senhor é Deus, só o Senhor está no controle de todas as coisas, Pai. Só o Senhor tem o poder, Pai, de mudar qualquer tipo de situação, Pai. Então vem agir com o teu poder sobre as nossas vidas, sobre a igreja, como já foi falado, como já foi orado, Pai. Que venha acontecer milagre nessa casa de oração, Pai. Que o teu Santo Espírito se faça presente na vida de cada irmão que frequenta essa igreja, que está aqui, Pai. E aquele que não está também, visita cada um, derramando unção nova, fazendo um milagre, Pai, de restauração, de cura, Pai, de renovação, de transformação, Pai. Aquele que está fraco na fé, que seja fortalecido, que receba, Pai, uma unção nova, de renovo, de restauração, Pai. Que seja enfermo, que seja curado, tanto no corpo físico como na alma, meu Pai, porque Tu és Deus, Pai, Todo-Poderoso, que está no controle de tudo e sobre todo no céu e na terra, Pai. Não tem outra além de Ti que nós podemos clamar, Pai. Se faça presente, Pai, na vida de cada um, de cada membro, de cada obreiro, de cada pessoa dessa casa. Se faça presente na vida de cada um, Pai. Aquele, Pai, que está enfermo, que seja curado, Pai. Aquele que está enfraquecido na sua fé, renova as forças, renova a fé, Pai. Derrama unção de renovo, Pai, um vinho novo, como foi falado, sobre a vida de cada um, Pai. Derrama óleo novo na vida de cada um que frequenta essa igreja, Pai. Na vida dos membros, na vida dos obreiros, na vida dos pastores, Pai. Toda a membresia dessa casa de oração, daqui do Catete, também das outras igrejas de Nova Vida, que seja fortalecido pelo poder do Espírito Santo de Deus, Pai. Que essa igreja venha a ser uma igreja forte, uma igreja de Cristo aqui na terra, Pai. Que faça diferença, meu Deus. E nós não ficamos aqui brincando, Pai, de obreiro, não seja ser fiel a Ti, Pai. Que respeite a Tua disciplina, que respeite as Tuas bênçãos nessa casa de oração, Pai. Que respeite o Evangelho, que leve o Evangelho a sério, meu Deus. Que esse Evangelho não seja envergonhado pelo Teu povo nessa casa de oração, em todas as igrejas de Nova Vida. Derrama, Pai, unção do Teu trono, Pai, do trono do céu sobre a vida de cada um de nós. Nós precisamos, dependemos do Senhor, Pai, para prosseguir, Deus. E, Pai, nós, sem que nada nós podemos fazer, mas com a Tua ajuda, nós tudo podemos naquele que nos fortalece.
porque o Senhor é Deus nas nossas vidas, Pai, e agindo Deus nas nossas vidas, quem impedirá? Quem impedirá o Teu agir nessa igreja, nas nossas vidas, Pai, em nome de Jesus, Pai. Nós Te louvamos, Pai, nós Te bendizemos e glorificamos, exaltamos o Teu nome, porque o Senhor é merecedor da nossa adoração, da nossa gratidão a Ti. Por isso nós Te damos honra, glória, louvor e adoração. Amém, em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! Eu quero fazer ainda mais uma oração. Que Deus dê crescimento à Igreja Nova Vida. Você concorda comigo? Concorda com essa oração? Um dos motivos da gente estar aqui reunido no culto de oração é exatamente a concordância. É importante você dizer o seu amém. É importante a gente estar olhando. Você não vem aqui para ouvir uma oração, não, meu irmão. Diga para o teu irmão, você está no outro nível já. Sai do leitinho aí, você está no outro nível, diga para ele. Você não veio aqui só para ouvir oração, não. Você veio aqui para orar. Então o irmão está orando, mas você está orando junto. Senhor, abençoa. Senhor, eu concordo. Senhor, eu creio. Amém, meu irmão? Pergunta para o teu irmão, tu entendeu? Então vamos orar mais uma vez. Vamos lá, feche seus olhos. Pai querido, nessa noite nós estamos aqui reunidos e nós estamos aqui falando, Pai, do Teu Evangelho. A gente não está inventando nada, está escrito. E a Tua palavra nos revela, Pai, que os Teus discípulos ali reunidos no dia de Pentecostes, 120 pessoas, e uma mensagem aconteceu, Pai. E é maravilhoso a gente ver que ali não tinha ninguém sendo curado, não tinha ninguém sendo liberto de espíritos malignos, nem nada. Apenas foram batizados, foram batizados com o Espírito Santo e pregaram uma mensagem, Pai. E 3.000 pessoas aproximadamente foram acrescentadas à igreja. Ah, Senhor querido, nós clamamos ao Senhor. Faz um crescimento na tua igreja. Como o próprio Bispo Roberto dizia, o corpo precisa crescer, Pai. Então dá crescimento. E quando eu falo crescimento, não falo só a igreja do Catete, não. Mas traz um crescimento para as igrejas de Nova Vida. Ah, Deus querido, se tem alguma coisa impedindo, tolhindo o crescimento, que o Senhor jogue por terra, Pai, que em nome de Jesus, me derrama da Tua graça, Pai, derrama do Teu poder, traz pessoas, Pai, para os cultos, nos dá estratégia para ganharmos almas para o Senhor, mas dá um crescimento, Pai, faz a Tua obra novamente, assim como o Senhor fez no passado, e em nome de Jesus, dá um crescimento, Pai, traz as pessoas de volta para as igrejas de Nova Vida, traz as pessoas de volta para os cultos, para a honra e glória do Teu nome. Eu não estou ouvindo o seu amém aí no seu lugar, eu não estou ouvindo o seu eu creio aí no seu lugar, eu não estou ouvindo, Senhor, faz assim mesmo, porque nós cremos no Teu poder para libertar e salvar vidas. Faz a Tua obra de maravilhas, ó Deus, e glorifica o Teu nome nesta igreja. É o que nós oramos, é o que nós Te agradecemos, em nome de Jesus. E você diga amém mais uma vez. Amém, meu irmão. Amém, minha irmã. Para a gente terminar, deixa eu dar os avisos aqui. Amanhã vai ter o culto tarde da bênção, às 15 horas. Próxima quarta-feira, pastor Pablo vai estar aqui ministrando a palavra de Deus às 19h30. Sexta-feira, pela manhã, reunião de oração e consagração. Próximo domingo, estaremos aqui às 8, 10h30, 18 horas, culto missionário. Então, uma oportunidade que você tem de participar da obra missionária. Traga sua oferta e o faça com alegria. E na próxima segunda-feira estaremos aqui. Lembrando, a nossa escola bíblica dominical continua acontecendo normalmente. Você pode participar junto conosco às quartas-feiras, às 18h30, e aos domingos, às 7 e 9 horas da manhã. E não por acaso, deixei também para falar disso no final, a Igreja de Nova Vida ela também foi inovadora com relação aos dízimos e ofertas. Ela era conhecida como uma igreja que tinha uma boa palavra, um bom louvor e uma boa oferta. E isso, queridos, é algo marcante na Igreja de Nova Vida. Porque quando ela chegou no Brasil, você sabe, em 1960,
ainda havia um domínio muito grande, uma influência muito grande do catolicismo romano. E você sabe que lá entre eles existe um voto de espiritualidade, que é o voto de pobreza. Em que eles acham que a pessoa que é pobre, às vezes, é espiritual. E vamos ser sinceros, às vezes, para você ter dinheiro, você precisa ser muito espiritual. Porque ter dinheiro não é fácil, você não se corromper, é diferente você... eu venho para a igreja, mas você não tem R$1 no bolso, não pode ir para lugar nenhum. Aí você vem à igreja. Agora tem pessoas que têm muito dinheiro, ele pode ir para a igreja, ele pode ir para o cinema, ele pode ir para o teatro, ele pode viajar e ir para Paris. Aí, às vezes, para você ter dinheiro, exige muita espiritualidade. E não é à toa que o Bispo Roberto escreveu um livro que se tornou, se é que eu posso dizer assim, um clássico de literatura evangélica, Dinheiro, um assunto altamente espiritual. Antigamente, em muitas igrejas, esse momento de oferta era tratado como um momento administrativo apenas. Como se fosse um clube. Eu tenho que dar a minha oferta para ajudar a sustentar a igreja. Mas na nova vida a gente aprende que não. Esse momento não é um momento só que você vai dar dinheiro, vai participar do sustento das despesas da igreja. Não, esse momento é um momento espiritual. Esse momento é um momento de bênção para as nossas vidas. Ele também faz parte do culto. Não é só o louvor que faz parte do culto, não é só a palavra que faz parte do culto, não é só a oração que faz parte do culto, mas este também é um momento espiritual. E isso a Nova Vida trouxe, queridos, como inovação. E, como eu falei anteriormente, muitos se descambaram para a teologia da prosperidade, começaram a ensinar além do que a Bíblia ensina, mas a Bíblia ensina sobre a vida financeira. A Bíblia ensina sobre como você deve administrar os seus recursos da forma certa para que você seja abençoado, porque Deus quer que você seja abençoado. Em muitas igrejas, antigamente, era até dito: Deus não se preocupa com o seu dinheiro. Mentira, Deus se preocupa com a sua vida financeira, Deus se preocupa em suprir suas necessidades. Então, isso foi uma marca que a Igreja Nova Vida trouxe. Hoje em dia, muitas igrejas, graças a Deus, aprenderam e têm ensinado as pessoas também sobre como cuidar da sua vida financeira e administrar os seus recursos. Então, nessa noite, eu quero encorajar você a trazer o seu dízimo, a trazer a sua oferta. A Igreja Nova Vida é uma igreja dizimista. A Igreja Nova Vida é uma igreja ofertante. E isso a gente aprendeu desde o nosso fundador. Então, nessa noite, se você quer trazer o seu dízimo, a sua oferta, pega o envelope que está aí à frente. Se você quiser utilizar a máquina lá atrás, ou o Pix, faça conforme você achar melhor. Mas faça isso com fé, faça isso com alegria, porque Deus vai te abençoar, porque Ele já tem te abençoado. Se você tem o envelope pronto, vem aqui à frente, eu vou receber das suas mãos e vou abençoar a sua vida. Pastor, fiz o Pix. Vem aqui na frente, eu vou abençoar a sua vida também. Não tem papel, não tem nada, mas tem a bênção de Deus. Às vezes, feche seus olhos, deixa eu abençoar a sua vida financeira. Pai, eu quero orar pelos dizimistas, pelos ofertantes daqui da tua casa. Que o Senhor venha abençoar a vida de cada um, Pai. Este é um momento espiritual, como nós falamos aqui. Que as tuas ricas bênçãos sejam derramadas sobre o teu povo. Abre as janelas dos céus, Pai. A vida financeira também é espiritual. Então opera milagres, Pai. De repente alguém que precisa de um milagre para solucionar dívidas. Precisa de um milagre para melhorar a sua vida financeira. E eu creio que o Senhor pode fazer milagres financeiros. O Senhor pode abrir portas. O Senhor pode dar promoções. O Senhor pode abrir portas de estudo, portas de crescimento, portas de concursos. Faz os teus milagres em favor do teu povo, Pai. Os dizimistas da tua casa. E eu quero aproveitar esse momento e orar pela vida financeira, não só do meu irmão, da minha irmã,
mas orar pela vida financeira da igreja de Nova Vida do Catete, orar pela vida financeira de cada igreja de Nova Vida, que haja os teus milagres, que haja a tua provisão, que haja o teu sustento sobre o teu povo, que haja vitórias em causa na justiça, que haja, meu Deus, em nome de Jesus, vitórias em processos, que haja vitórias, Pai, em promoções. Oh Deus, em nome de Jesus, às vezes pessoas tentam reter o crescimento do teu povo, reter o crescimento dele na empresa, seja lá onde for, que essas barreiras caiam por terra, Pai, que essas perseguições caiam por terra, e o Senhor batalhe pelo teu povo e dê prosperidade ao teu povo. Nós nos lembramos da família Alexandre, família Rodrigues, Miranda, Pimentel. Salva vidas, liberta vidas. Toma a diaconisa Isa, que precisa de cura, Beatriz cura, José Vitor cura. Toma nas tuas mãos Eunice Machado, família Ferreira, que precisa de consolo, de graça. Toma nas tuas mãos Vanderleia, Daniele, socorro. Toma nas tuas mãos a Célia, em nome de Jesus. Toma nas tuas mãos Alexandre, causa na justiça. Olívia, que precisa de um milagre também. Toma essas vidas nas tuas mãos e faz as tuas maravilhas, faz os teus sinais, ó Pai, em nome de Jesus. E abençoa também a Carolina, filha da diaconisa Elane, que faz aniversário hoje. Que as tuas bênçãos se manifestem em nossas vidas, na nossa denominação, para a honra e glória do teu nome. Assim nós oramos, e que aquilo que nós trazemos para a tua casa seja empregado da melhor forma, em nome de Jesus. Amém e amém. Quero aproveitar que o pastor Pablo está ali, pedir para ele vir aqui fazer uma oração. A igreja Nova Vida sempre foi caracterizada uma boa palavra, uma boa oferta, mas também um bom louvor. Pastor Paulo, líder do nosso ministério de louvor aqui no Catete, vai orar. Que nunca falte louvor na igreja do Catete, que nunca falte louvor na Nova Vida. Posso ouvir um amém no seu lugar? Amém. Posso ouvir um louvor aí, um glória a Deus, um aleluia, um bendito seja o nome do Senhor. Ele vai orar por isso. Depois pode ir. Amém. Se coloque de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Pai querido, nós te louvamos, Pai, te agradecemos, Pai, pela constância da denominação de Nova Vida, Pai, por tudo aquilo que ela tem feito, Pai, por aquilo, Pai, que Ele implementou no louvor, Pai. E nós queremos te pedir, Pai, que em nome de Jesus Cristo, Pai, o Senhor possa colocar da tua destra fiel sobre essa denominação, Pai, reavivando dons, Pai, reavivando aquilo, Pai, que o Senhor, Pai, fez no passado. E nós te pedimos, Pai, faz de novo, tudo novo, em nome de Jesus Cristo, Pai, que nunca falte nos lábios, Pai, daqueles que estão à frente da Nova Vida, um louvor de gratidão, Pai, um louvor, Pai, um levantar de mãos, Pai, que Deus querido, que o Senhor possa fazer da tua boa e perfeita obra na vida dessa denominação, para louvor da tua glória. Nós cremos num Deus de prodígios, de maravilhas, e que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E Pai, em nome de Jesus, que nós nessa noite conversamos com esse Deus e entregamos, Pai, nosso louvor, nossa adoração, nossos pedidos, Pai, aquilo que nós temos no nosso coração, nós colocamos diante de Ti, Pai. Assim como, Pai, eu dedico a Ti, Senhor, cada coração que está aqui nessa noite, que o Senhor possa visitar, Pai, que o Senhor possa nos cobrir com Teu sangue, Pai, que o Senhor possa colocar da Tua destra sobre nós, Pai, que o Senhor possa, Senhor, além de tudo, além de trabalhar na denominação Nova Vida, que o Senhor possa trabalhar na igreja Nova Vida do Catete, Pai, trazendo, Pai, um perfeito louvor para esse lugar, colocando da Tua destra sobre esse lugar também, Pai, abrindo, Pai, aquilo que está fechado, e, Senhor, fechando aquilo que de repente foi aberto, em nome de Jesus Cristo. Nós entregamos a denominação de Nova Vida, nós entregamos a igreja de Nova Vida do Catete nas Tuas mãos, nós entregamos cada ministério aqui nesse lugar, Pai, nós entregamos, Pai, os pastores, os diáconos, os líderes, a membresia da igreja Nova Vida do Catete nas Tuas mãos, assim como entregamos cada vida que está aqui nessa noite. Cobre-nos com Teu sangue, livra-nos de todo mal, Pai, e agora que nós vamos retornar para casa, que nós possamos continuar sendo trabalhado por Ti debaixo da Tua presença, Pai. Que o amor de Deus, que a graça do Pai e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre a sua vida hoje, para sempre. E o povo mais feliz da terra diga amém. Dê um abraço no seu irmão e abençoe a vida dele rica e abundantemente em nome de Jesus.